Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da BMC News, você que ficou aí com a Ledelara na primeira hora do agro. Agora seja muito bem-vindo ao Morning News com as primeiras informações do pré-market. Aliás, os mercados globais operam hoje perto da estabilidade nesta quinta-feira, isso à medida que os investidores aguardam a divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Espera-se aí uma alta de 0,3% em setembro ante 0,1% em agosto. A gente vai aguardar. Ontem foi feriado no Brasil, mas o Banco Central dos Estados Unidos divulgou a ata de sua última reunião de política monetária. A minuta se refere ao encontro realizado nos dias 20 e 21 de setembro e que terminou com o Fed elevando os juros da economia em 75 pontos base para a faixa entre 3% e 3,25%. A ata do Comitê de Mercado Aberto mostra que houve consenso entre os formuladores de políticas do Fed sobre juros mais restritivos, que devem ser mantidos por algum tempo, para cumprir com a meta de reduzir a inflação. Muitos membros do colegiado avaliaram que o aperto será necessário para atingir as metas do FONC. Na avaliação dos participantes, o custo de tomar poucas medidas para reduzir a inflação provavelmente superou o custo de tomar muitas medidas. Bom, o comitê avalia que será importante calibrar o ritmo de mais aperto de política monetária, com o objetivo de mitigar efeitos adversos significativos nas perspectivas econômicas. Os formuladores de políticas do Banco Central americano veem necessidade urgente de lidar com a inflação, ainda que o aperto monetário mais agressivo impacte em um aumento de desemprego maior que o previsto. Por ora, o FONC volta a dizer que vê o mercado de trabalho muito apertado. Os salários continuam aumentando de forma acentuada, alimentando a inflação. Contudo, alguns participantes observaram que seria apropriado desacelerar o ritmo de aumento de juros em algum momento, enquanto é feita uma avaliação da política monetária sobre a economia. As projeções do FONC mostram os juros do Fed subindo para a faixa de 4,25% a 4,50% até o final deste ano e terminando 2023 entre 4,50% e 4,75%. A projeção para o final de 2022 sugere que novas altas de 75 pontos base são prováveis de acontecer nas duas próximas reuniões do comitê este ano. Bom, sobre a atividade econômica, o FONC vê crescimento abaixo do esperado nos próximos anos. Os membros do comitê também acreditam que um PIB abaixo do esperado pode ajudar na redução da inflação. Do ponto de vista externo, os membros do comitê acreditam que a economia americana pode estar vulnerável à desaceleração na Europa, com a guerra na Ucrânia e também uma economia chinesa vacilante. Bom, vamos às principais informações do dia, porque os índices futuros dos Estados Unidos começaram ou operam em alta nesta manhã, com os investidores atentos então aos dados do índice de preços ao consumidor, buscando prever a saúde futura dos mercados e também da economia em geral. Ainda no radar estão resultados corporativos de empresas como a Delta e a Domino's Pizza. Agentes do mercado dizem que os balanços estão se tornando mais importantes para entender como a inflação e o dólar em alta vão afetar os mercados, já que os lucros decepcionantes podem levar os investidores a reduzir a exposição na bolsa. Vamos saber então agora alguns dos números nesse momento. A gente tem aqui Dow Jones subindo agora 1,06%. Tem o S&P 500 que está agora subindo 1,10% e Nasdaq agora operando em alta de 0,74%. Bom, os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada, enquanto os investidores aguardam por mais dados de inflação nos Estados Unidos. O Nikkei 225 do Japão
caiu 0,6%, fechando a 26.237 pontos. As ações da Toshiba subiram mais de 9% depois que a mídia local Kyodo informou uma possível compra e aí fechou em alta, 7,38%. O KOSPI da Coreia do Sul perdeu 1,8% para 2.162 pontos e o índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,58%. As ações da China continental desistiram de ganhos. O Xangai Composite caiu 0,3%, fechando aos 3.016 pontos. Outros números, então. Xangai, da China, fechou com queda, 0,30%. Nikkei, do Japão, fechou em queda, 0,60%. Hang Seng Index, de Hong Kong, com queda de 1,87%. E o KOSPI, da Coreia do Sul, com queda de 1,80%. Bom, os mercados europeus operam em alta, né? Uma ligeira alta aí nesta quinta-feira, com os investidores de todo o mundo também se preparando para os últimos dados da inflação norte-americana. O índice de preços ao consumidor de setembro na Alemanha subiu 10% na base anual e 1,9% mês a mês. A informação veio do Escritório Federal de Estatística do país hoje, confirmando uma leitura preliminar. A inflação do CPI harmonizada com a União Europeia foi de 10,9% ao ano e 2,2% no mês, também em linha com as previsões. Vamos então aos números, começando aqui com DAX na Alemanha, que opera agora em altas 1,42%. CAC na França opera em alta 1,02%. FTSE no Reino Unido também em alta, 0,63%, agora 0,65%. E o índice Eurostoxx agora com alta de 1,20%. Bom, as cotações do petróleo revertem as perdas do início da sessão e operam em alta, apesar de uma perspectiva de demanda global enfraquecida. Tanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, quanto o Departamento de Energia dos Estados Unidos cortaram, então, suas perspectivas de demanda. A OPEP cortou na quarta-feira sua perspectiva de crescimento da demanda este ano entre 460 mil barris por dia e 2,64 milhões de barris por dia, citando aí o ressurgimento das medidas de contenção da Covid-19 da China e a alta inflação. Aliás, a gente discutiu isso na terça-feira bastante aqui na programação da BMC News. Já o Departamento de Energia dos Estados Unidos vê apenas um aumento de 0,9% no consumo dos Estados Unidos em 2023. Isso abaixo da previsão anterior de um aumento de 1,7%. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve baixa de 2,45%. Vamos ver o petróleo agora? Vamos ver. Petróleo Brent agora com alta de 0,53%. E o WTI agora com alta de 0,53%. Bom, vamos dar uma olhadinha no Profit aqui da Nelogica, que a gente vai abrir aqui no mapa, porque hoje a gente deve ficar de olho em quê? Em Gol. Quero abrir até o nosso gráfico aqui de Gol, só lembrando que na terça-feira nós tivemos aí Gol uma queda de 3,25% aqui no nosso painel, com preço aí de 10,13 por ação. Por que a gente tem que ficar de olho então na Gol? Isso porque a companhia aérea ela anunciou ontem que estima um prejuízo por ação de aproximadamente R$ 1,81 no terceiro trimestre de 2022. Já para cada ação depositária americana, a perspectiva é de 0,71 centes de dólar de prejuízo. A margem EBITDA está estimada em aproximadamente 15%. Um ano antes, o indicador era de 24,3%, segundo a apresentação de resultados da companhia, que
que especificava que estavam consideradas, então, as despesas estritamente relacionadas aos níveis de operação daquele momento. O comunicado, ele indica que o custo unitário, excluindo o combustível, ele deve reduzir aproximadamente 25%, isso comparativamente ao terceiro trimestre do ano anterior, principalmente devido ao aumento de oferta e também de incremento de produtividade. Já os custos unitários com combustíveis devem apresentar aí um aumento de 87% em relação a um ano atrás, isso em razão do aumento do preço médio do querosene de aviação. A alta do querosene foi de aproximadamente 89%, o que foi parcialmente compensada por uma redução de cerca de 4% no consumo de combustível por hora operada. Isso porque houve maior parcela da frota composta pelas aeronaves 737 MAX. Bom, vamos dar uma olhada também no nosso painel, porque outro destaque também no radar corporativo é a Aliança Sonai, que eu separei aqui. Na terça-feira, ela fechou com uma pequena alta, 0,14%, e você vê aqui no nosso telão que ela fechou com R$ 21,03 por ação. Por que eu falo isso? A empresa ela convocou uma Assembleia Geral para aprovar o desinvestimento do Shopping Campinas pela BR Malls para os fundos Vinci Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário, a XP Malls, fundo de investimento imobiliário, e Malls Brasil Plural, fundo de investimento imobiliário, isso pelo valor de R$ 411, por 411,4 milhões de reais. A votação ela está prevista agora para ocorrer no dia 3 de novembro. A gente vai ficar de olho aí para acompanhar também essas informações. Eu vou separar também aqui uma informação importante. Ontem foi Dia das Crianças e a gente separou aqui no nosso portal uma matéria feita pela nossa jornalista Sofia Bernardes, falando como montar uma carteira de investimentos pensando no futuro das crianças. Então, se você tem filhos, pretende ter filhos, acesse agora o nosso portal bmcnews.com.br e a gente tem essa matéria aí falando das melhores opções de investimento, pensando no futuro aí das crianças e também dos adolescentes. E a Sofia Bernardes fez uma matéria bem bacana aqui, falando sobre como você deve montar uma carteira aí para as crianças. Tem aí uma entrevista com o economista-chefe, o estrategista-chefe da Sarinvest, que é o Marcos Saravalli, que explica aí como você deve formar uma carteira legal para as crianças. E isso já ali quando ela está começando, os primeiros passos, já dá para montar, fazer uma coisa legal, já garantindo aí o futuro do seu pequeno. E logo depois dessa reportagem aí que você acompanha, tem aí uma entrevista que eu separei aqui, não coloquei o áudio, mas uma entrevista aqui que a gente tem da Luíse Barsi, ela explicando como montar uma carteira, e ela já fala logo aí uma entrevista. Se você não gosta de ficar lendo muito, quiser assistir ou ouvir, porque é o nosso podcast, o Papo de Dinheiro, e a Luíse Barsi dá aí uma aula de como você deve acompanhar, como você deve fazer os primeiros passos. Tá ali no nosso portal bmcnews.com.br, você acompanha aí essa entrevista com a Luíse Barsi e também acompanha toda a reportagem feita pela nossa redação do nosso portal bmcnews.com.br. Então, se você ainda não acessou, aproveita aí para acessar o nosso portal e ter mais informações aí de tudo que você pode ter aí de informação necessária para o mercado financeiro. Eu queria aproveitar para você que está assistindo a gente aqui, eu já queria deixar o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat. O Wellington Steffen está por aqui, o MH também, Guerreiro de Fé por aqui também, Débora Santos dando bom dia, Débora. Caio Zanetti aí, olha o Morales aí ligado 24 horas
na BMC, pois é. O Luiz também tá por aqui, o Regis Andrade, o Johnny B, Jackson por aqui também, Silvia Torres, o Leonardo Suzano, Advomarket também tá por aqui, o Manuel Oliveira dando um bom dia especial para os lulistas e bolsonaristas. Boa, Manuel, gostei. Geilson por aqui, Lígia também, José Maria Castillo também, o Elcio Santos também, o Itchaki também por aqui, bom dia. Jonathan Soares, Jadson César, o Flauzino, a Rosana Meirelles do Vale aqui. Faz tempo que não te vejo aqui, hein, Rosana? Bom dia para você também. Renato Marques, valeu. Alô para você também. Gente, faça como eles aqui se você ainda não se inscreveu no nosso portal. Nosso canal aqui do YouTube. Já aproveita para se inscrever e deixar o seu like no nosso vídeo. Já aproveita aí e se inscreva. Vamos bater a nossa meta, garantir o leitinho das crianças. Valeu, Renato, o Lisandro, Alex André, o Everaldo, Garage também tá por aqui, Wagner, Jofeir, o Joanderson, Flávio, Pedro. Valeu, gente, um abraço para vocês, deixe aí a sua inscrição, deixe o seu bom dia e a gente agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem entrevista, tem mais notícias aqui para vocês no Morning News. Fique ligado, a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Fala, time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e estou aqui para te convidar para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Estou aqui com o Lucas Claro, analista técnico do BTG Pactual, e nós falamos sobre Day Trade. Então, se você está assistindo a gente, tem curiosidade para saber mais sobre essa estratégia, é só ficar ligado aqui na nossa programação. Até lá! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. É isso aí, estamos de volta aqui para mais um bloco do Morning News nesta quinta-feira e eu vou direto conversar com a minha convidada, Ariane Benedito, ela que é economista, especialista em mercado de capitais, está aqui com a gente ao vivo. Oi Ariane, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Daniel, bom dia a todos, mais uma vez, obrigada pelo convite aqui, de estar com vocês aqui de manhã. A gente que agradece aqui a sua presença, Ariane. E queria começar falando, queria voltar um pouquinho, né? Porque setembro, ele foi um mês marcado aí por decisões de políticas monetárias de bancos centrais mundiais para tentar conter uma inflação persistente, né? E entre essas decisões, o destaque ficou para o Federal Reserve, que elevou as taxas de juros americanas em 0,75 ponto percentual. Por outro lado, o Brasil ele segue como um dos poucos bancos centrais globais que estão adotando um caminho mais brando. Tanto que na última reunião do Copom foi decidida uma pausa no ciclo da alta dos juros. Você acredita na incerteza quanto ao ciclo de aperto monetário pela maioria dos bancos centrais no mundo, enquanto no Brasil finalmente já parece estar se encaminhando aí para o fim? Então, Daniel, a gente não precisa voltar tanto também, porque ontem a gente já teve a divulgação da ata do FED, que valida esse comunicado, né, que foi feito no mês de setembro sobre um tom mais hawkish, ou seja, a continuidade da política monetária mais restritiva, mais contracionista, pela preocupação da inflação que continua apresentando um sentido de alta, né? Mesmo com o arrefecimento do resultado total por parte dos indicadores de inflação, a gente tem que olhar os núcleos, né, que exclui os choques e que vem apresentando um comportamento contrário da medição total. Ainda há um sentido de alta, principalmente nos núcleos de serviço, onde a gente tem a maior parte da inflação doméstica, que é essa inflação que o Banco Central corre atrás para controlar, né? Porque os choques eles estão sendo advindos ali de preços dentro dos grupos de transportes, de energia elétrica, e que a política monetária ela tem pouca eficiência ali para controlar, né? Quando a gente compara a decisão de política monetária dos Estados Unidos, na Europa, até mesmo com o Banco da Inglaterra, que também se posicionou em relação à condução da política monetária daqui para frente, e já colocou-se como o Brasil, né, o fim da intervenção ali, mas que também deu um choque nos mercados, porque o mercado acredita que ainda não é momento e que isso pode dificultar o andamento em relação à inflação por lá, que segue tendo esse comportamento, assim como todo o resto do bloco da Europa e Estados Unidos, que está diferente do Brasil, né? O Brasil, como saiu na frente a decisão de aumento em juros lá em 2021, enquanto ainda a maioria das economias falavam que era uma inflação temporária, que era uma inflação advinda de choques, e de repente a gente entendeu que não, né, que haveria um carrego estatístico dessa inflação para as próximas medições, e com a recuperação da economia seria um problema mundial, global, essa inflação, e que se não fosse feito algo muito rápido, devido à defasagem que a política monetária tem de atingir a inflação, essas economias teriam um problema. E é o que a gente está vendo
exatamente neste momento, né? O Brasil se saindo muito melhor devido a essa antecipação de tomada de decisão. Isso deu espaço para que o nosso Banco Central anunciasse recentemente que haveria uma estabilização, apenas uma manutenção da Selic, mas eu acho que o jogo ainda não está ganho, tá, Daniel? Quando a gente também observa a inflação, a gente teve a divulgação do IPCA e a gente viu exatamente esse movimento. A deflação, o terceiro mês consecutivo de deflação para a inflação brasileira, mas o núcleo ainda em sentido de alta, que é o que preocupa, e a gente não pode esquecer também da inflação ao produtor, que também, mesmo apresentando arrefecimento em relação à medição anterior, ainda apresenta o sentido de alta. Veio muito mais abaixo essa deflação, né, esse movimento de queda, do que as expectativas. Então, mostra ainda que a inflação ela se mantém persistente. Agora, me fala uma coisa, a gente vê um risco de recessão aí nas grandes economias em 2023, um cenário de alta dos juros para combater a inflação em escala global. E ele tem mantido o tom de cautela entre os investidores? Isso causa, né? A gente tem algo somado aí também, que é essa escalada da guerra, mais a política monetária mais apertada, e aí coloca em xeque o quanto que essa atividade, que também se mantém persistente, né? A gente teve a divulgação dos dados de mercado de trabalho na semana passada, somada aos PMIs, e a gente continua vendo a produção ainda muito forte, consumo muito forte, renda melhorando, né? E a gente ainda não viu o arrefecimento da atividade, o que deixa o mercado na dúvida se vai ser um hard land, se vai ser um soft land, o quanto que essa atividade vai ser impactada, como e quando ela vai ser impactada. Ainda não há um consenso de mercado, porque os números vêm surpreendendo, né? Tivemos aí um pequeno problema aí com a conexão com a Ariane. Vamos ver se a gente consegue voltar a falar com a Ariane daqui a pouquinho. Voltou. O pessoal já me avisou. Então, a Ariane está de volta. Caiu aqui, Ariane, mas voltou rapidinho. Pode voltar. Perdão, pessoal, algum probleminha técnico aqui de internet. Mas como eu estava explicando para vocês, né, não há um consenso ainda de mercado em relação a quando essa atividade começa a arrefecer, porque quanto mais apertado fica a política monetária, maior é a expectativa de arrefecimento do nível de atividade, do mercado de trabalho, e não é o que a gente está vendo nas últimas medições, né? A gente está sendo surpreendido cada vez mais por esses indicadores, né? Mercado de trabalho ainda aquecido, melhora na renda, o que estimula mais consumo, e aí a gente tem dificuldade de controle de preços advindo ali do nível de atividade, né, aquecido, e a continuidade de consumo nessas economias, né? Então, coloca-se o investidor nessa posição de cautela pela incerteza. O que causa cautela no mercado é a incerteza, né? A gente tem dois pontos de movimentações importantes que causam volatilidade nos mercados, que é a incerteza e a euforia, né? Quando você tem expectativa de melhora para atividade, só que em condições controladas, que não é o caso, e de incerteza que fica muito nebuloso, não sabe muito bem qual é o sentido dos fatores que precisam para a tomada de decisão para ativos com maior risco, né? E esse nível alto também de taxa de juros em todas as economias de forma global dá mais espaço para que o investidor ele tenha ativos de menor risco com uma remuneração mais interessante. Isso também desaquece o mercado e tem impacto também na atividade, esse tipo de comportamento no mercado financeiro também. Uhum. E você estava falando exatamente aí sobre essas incertezas geopolíticas. Você acredita que esses esforços aí internacionais para tentar gerar aí uma segurança maior ao investidor, ele está levando outro golpe, né? Gerando uma fuga aí de um maior volume de investidores para ativos mais seguros?
Sim, exatamente por esse ponto da incerteza, né? Esse ataque à ponte, a retaliação da Rússia trouxe mais uma evidência que talvez a guerra não esteja próxima do fim, né? Já o prolongamento que acho que praticamente todo mundo duvidava que iria acontecer é o que a gente está vivendo hoje. Isso dificulta ainda mais condições econômicas, condições financeiras, né? Ao redor do mundo, acaba contaminando, né? E esse tipo de comportamento trouxe muito mais incerteza e muito mais um comportamento de cautela, exatamente porque agora acredita-se que está longe de ter uma resolução no curto prazo, né? Porque você tem um ataque, depois você tem uma retaliação, você não tem negociações e demanda-se de outros governos, outras instituições, né, discussões e paralisações de qualquer outra atividade para discutir segurança. Então você acaba tendo uma paralisação ali num cenário muito conturbado, já macroeconomicamente falando, né, para gerar essa tensão ali no âmbito geopolítico, né? E aí é uma somatória de fatores que potencializa ainda mais o sentimento de incerteza para o mercado. E agora, os segmentos de investimentos da Bolsa que mais sofreram aí nesse cenário são as commodities agrícolas, né, e não metálicas também, as quais elas afetam em muito os preços de itens essenciais ao consumidor, como alimentos também e energia. Existe aí uma perspectiva positiva nesse horizonte? Daniel, pode existir essa perspectiva positiva para o Brasil, né, que foi o que a gente viu e viveu, né, e também deu uma oportunidade para o nível de atividade brasileiro também. O problema é que preço, né, pressão nos preços das commodities contamina toda a cadeia econômica, né? E aí você passa de novo até problemas no sentido de inflação mais alta, né? Você acaba tendo uma pressão por interrupção de oferta nas commodities energéticas, né, encarecimento de alimentos e por aí vai. E no final uma contaminação e você tem encarecimento também de logística, ou seja, um movimento em cadeia que vai dificultar para todas as economias, né? Só que por outro lado, essa interrupção de oferta acaba abrindo oportunidades para outros mercados. A questão também que a guerra traz é maior pressão no câmbio, né? A gente viu o dólar ali ganhando uma certa atração depois desse evento, né, se favorecendo ali perante as demais moedas, exatamente por essa expectativa, essa problemática que essa situação causa para o mercado. E aí abre espaço para setores, empresas de commodities, tanto no setor alimentício, né, no setor de commodities agrícolas, quanto ali nas energéticas, em petróleo. A gente nem chegou a falar de China aqui, mas também o minério de ferro deu uma recuperada com as expectativas, mas a expectativa por lá é negativa também. Então, falando de commodities no âmbito geral, a gente acaba tendo uma balança. Falando de petróleo também, que é o que mais se discute quando fala sobre a guerra, né, sobre a Europa em si, o consumo de energia por lá, como que os países vão se comportar para dar uma resolução em relação a esse impasse, né? Tem um encarecimento do preço do petróleo ali, que a OPEP já não contribui positivamente para uma melhora nesse mercado, né, com esses cortes na oferta, que também impactam, por mais que o petróleo esteja apresentando um movimento de queda, que foi o que a gente viu ontem, né, hoje opera já ali perto da estabilidade, mas a expectativa é de mais aumentos, né, que ele fique perto ali dos $100 o barril. Isso vai encarecer, como eu falei aqui no início, toda a cadeia, né, somadas ali a outras commodities energéticas. Você falou da China e o Flávio Cabral aqui no nosso chat já estava lembrando a gente para falar sobre China, porque China ainda é incerteza, né? A China ainda é uma situação que deixa muita gente aí preocupada, principalmente com essa questão com os Estados Unidos, então ainda fica um clima que a gente não sabe para onde vai, né?
Exatamente, Daniel. A China, né, que a gente chama de grande black box, né? A gente não sabe o que acontece ali, a gente não sabe se os dados que são divulgados realmente refletem o ambiente real da economia chinesa, e isso é muito característica do governo que, né, impera por lá. Por exemplo, hoje a gente tem o Congresso do governo comunista da China, né? Isso pode trazer algumas notícias ali incertas e que gerem mais incertezas para o âmbito quando a gente olha para a economia chinesa. E o que preocupa mais quando a gente está na posição Brasil é porque é o grande parceiro comercial aí, né? Hoje a gente tem dados na China de inflação, a gente tem dados de imobiliário principalmente, construção civil por lá, e o mercado vai ficar de olho para isso, né? Eu acredito que houve uma frustração também em relação ao feriado da China, que não teve os números que eram esperados. Foi um número satisfatório, mas não foi próximo do esperado, né? Esperava-se que o consumo nesse período fosse muito maior, e também ali a expectativa dos números reais, se houve ou não um aumento de casos de Covid nesse período de feriado, que acho que era a grande preocupação, se iria voltar essa política mais restritiva em relação à Covid por parte da China, o que dificultaria ainda mais o comércio, né, e dificultaria ainda mais a retomada e também a expectativa pelo preço do minério de ferro, que era o que vai ser depois que a China voltar, o que aconteceria depois que a China voltasse do feriado, e como os dados econômicos da China vão se comportar nas divulgações, somados à expectativa da precificação do minério de ferro. Então, a gente vê uma certa frustração por parte do mercado chinês, né, mas uma probabilidade também ali, como você bem citou, incerta, que é o que caracteriza bem a China, de como vai responder os dados macroeconômicos divulgados hoje. Acho que hoje vai ser um grande ponto aí para a gente poder observar e definir se há um sentimento positivo ou negativo em relação ao mercado chinês. Agora, Ariane, só para a gente finalizar aqui, eleição chegando ao fim, finalmente, já estamos até respirando, até um pouco mais aliviado que a gente já está acabando isso. Como é que fica o mercado nessa expectativa? Encerrando essa questão de eleição no Brasil, as coisas devem voltar ao normal? Olha, Daniel, eu acredito, na verdade, que aí vai começar a volatilidade no mercado, né? Porque aí começa a expectativa, como nenhum dos candidatos apresentou nada sobre plano de governo, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e eu enxergo isso como não sou nenhuma especialista, não sou cientista político, né? Eu só acompanho esses profissionais, mas eu tenho o sentimento de que isso seja uma estratégia ali exatamente para não causar ruídos na imagem que eles vêm sustentando até o momento, né? Ou seja, não falar de planos de governo. Só que passado esse período, tem que ser feito alguma coisa, tem que ser apresentado algo. E aí, dependendo do que for colocado na mesa, aí o mercado vai responder mais diretamente. Que basicamente a preocupação do fiscal, a gente já tem casos aí divulgando uma expectativa mais otimista. Eu acho que isso também está abrindo espaço para a gente ver um percurso da Bolsa mais voltado para o micro, que é o que a gente está tendo essa semana também, os resultados corporativos, está dando mais espaço para que o âmbito micro ganhe força, né, e isso sai um pouco da conta. Então, está chegando próximo, mas a gente vê a Bolsa Brasileira ainda se comportando positivamente, né, melhor do que em comparação às demais. Mas pós esse período eu acho que começa uma volatilidade mais focada para o âmbito político brasileiro, exatamente por ouvir as propostas. E aí, como é que agora a gente vai resolver os problemas que estão aí? Fiscal, auxílio, continuidade de inflação ainda que não está resolvida. Eu acho que o jogo não está ganho, como eu falei no início aqui da nossa entrevista, né? Quando a gente olha para núcleo, e outras questões também que abordam, que são discutidas, né? Que são reformas, fiscal e meio ambiente. Eu acho que são os 3 pilares mais importantes que o mercado vai cobrar bastante aí, independente de quem for o candidato que vai assumir como chefe do executivo. Pois é, e eu achando que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas pelo menos a briga vai dar uma diminuída, né? Ariane, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning News, agradeço aí sempre os seus comentários, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Daniel. Obrigada a todos. Um ótimo dia. Valeu, obrigado para você também. Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais, falando aqui ao vivo no Morning News. Participação sempre muito bacana aqui da Ariane na nossa programação. Bom, é isso aí, são 9 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem mais informações para você. Eu trago mais um giro de notícias, tem política, tem um pouquinho mais de economia e também informações de Brasília ao vivo. Fique com a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Fala, time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e estou aqui para te convidar para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Estou aqui com o Lucas Claro, analista técnico do BTG Pactual, e nós falamos sobre Day Trade. Então, se você está assistindo a gente, tem curiosidade para saber mais sobre essa estratégia, é só ficar ligado aqui na nossa programação. Até lá!
É isso aí, estamos de volta aqui com mais um bloco do Morning News desta quinta-feira, trazendo agora notícias do Brasil, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Fundo Monetário Internacional tem de falar menos besteira, ao comentar aí os cálculos do organismo que indicam que o governo brasileiro poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a crise da Covid-19. No lugar de puxar a orelha do Brasil, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e a Europa que estão dormindo no volante. Palavras aí do Guedes em referência às dificuldades em termos de crescimento e também da escalada da inflação. Segundo Paulo Guedes, enquanto o fundo está puxando a orelha do Brasil, o país está crescendo mais e sua inflação está mais baixa. Depois de criticar o organismo, Guedes aliviou o tom, abre aspas. Eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errando tecnicamente, fecha aspas. O ministro disse ainda que o governo brasileiro tem muito orgulho dos gastos feitos com o pagamento do auxílio e que permitiram reduzir os índices de pobreza no país. Aliás, se você continua aqui na programação da BMC, esse é um dos assuntos que nós vamos discutir hoje a partir das 2 da tarde no BMC Market. Fique ligado aqui então, eu trago Alan Gani e Alexandre Cabral para discutir esse assunto. Não perca, às 2 da tarde. Ainda nas notícias, agora sobre eleições, porque os eleitores que só decidiram na última hora seu voto no primeiro turno da eleição presidencial foram às urnas frustrados com a radicalização política dos últimos anos e continuam reavaliando as escolhas que fizeram no último dia 2. Pelo menos é o que sugerem as pesquisas qualitativas realizadas pelo Datafolha na segunda e também na terça-feira, com 2 grupos de eleitores que só definiram o voto para presidente na última semana da campanha do primeiro turno. O objetivo desse tipo de estudo, em que as pessoas discutem suas preferências com a ajuda de um moderador, é entender melhor suas escolhas. Os encontros foram realizados remotamente. Participaram dessa pesquisa 16 eleitores de diferentes regiões do país. Os institutos de pesquisas, eles mostraram que a maioria das pessoas definiu seu voto para presidente desta vez muito mais cedo do que em eleições anteriores. Mas um número significativo de eleitores deixou a decisão para as últimas horas. Segundo a pesquisa feita pelo Datafolha na semana passada, 7% dos eleitores definiram o voto para presidente somente no dia da eleição. 3% decidiram na véspera e outros 4% só fizeram sua escolha na última semana antes da eleição. Bom, os analistas que examinaram os números das pesquisas afirmam que a definição tardia do voto e mudanças de última hora podem explicar a discrepância entre as pesquisas de intenção de voto da véspera da eleição e o resultado das urnas. Os relatos dos eleitores confirmam essa hipótese. Alguns dos que cogitavam votar em Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, no primeiro turno, afirmaram que os abandonaram para votar em Lula e Bolsonaro. Todos os eleitores desses grupos se disseram cansados das tensões criadas pelas disputas políticas dos últimos anos e criticaram Lula e Bolsonaro por terem se atacado nos debates da campanha, em vez de apresentarem planos de governo. Só lembrando que essa é uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha. Ainda na parte de eleições, o ex-presidente Lula prometeu mudar as regras do imposto de renda caso seja eleito. Ele voltou a dizer que vai isentar quem ganha até R$5 mil do tributo e criticou a isenção sobre lucros e dividendos, além dos descontos para quem paga plano de saúde privado. Em encontro com a imprensa em Salvador, Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições, defendeu adotar uma tributação progressiva para quem os que mais ganham paguem mais. Abre aspas.
É preciso que haja uma política tributária progressiva em que quem ganha mais paga mais. Por isso é que nós estamos propondo que até R$5.000 as pessoas não vão mais pagar imposto de renda. Fecha aspas. Bom, já o presidente Jair Bolsonaro, candidato também à reeleição, cumpriu a agenda de campanha em Aparecida, no interior de São Paulo. Bolsonaro participou de uma missa no Santuário Nacional de Aparecida. O dia 12 de outubro é feriado no Brasil em homenagem à padroeira do país para os católicos, Nossa Senhora Aparecida. A presença de Bolsonaro na igreja foi citada pelo padre Eduardo Ribeiro no início da celebração, gerando aplausos e também vaias dos presentes. O celebrante pediu silêncio para seguir a missa e, após isso, não houve novas manifestações políticas. Mais cedo, respondendo a uma pergunta sobre a presença de Bolsonaro no dia da padroeira, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, disse que é preciso ter uma identidade religiosa. Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão da pesquisa do Datafolha. Por isso que agora a gente vai a Brasília, agora já em uma coletiva de imprensa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que agora é em momento inoportuno para discutir o aumento do número de ministros do STF. Assunto então para a Kelly Cali, que está em Brasília e tem as informações agora ao vivo para a gente. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Dani, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning na quinta-feira. O Rodrigo Pacheco, ele respondeu uma série de perguntas sobre esse tema na última terça-feira. A gente conversou com ele ali durante uma coletiva, já no finalzinho da tarde, pouquinho antes ali de ele entrar na sessão, né, para conduzir a sessão plenária da última terça-feira, inclusive a única desta semana do Senado. E aí a gente perguntou ali, né, nós jornalistas perguntamos sobre o que ele acha dessas últimas declarações que têm sido dadas aí em relação a esse aumento, um possível aumento do número de ministros no STF, no Supremo Tribunal Federal, de 11 para 15. Essa proposta, ela já existe na casa, viu, Dani? Tem uma proposta de emenda constitucional, porque aí teria-se que mudar a Constituição, já que essa é uma previsão constitucional, você não pode mudar uma Constituição por lei. Então, a ideia mesmo é ter que mudar, se for mudar, via proposta de emenda constitucional. Existe, então, uma proposta de 2013, mas ela está parada ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? O que é que essa proposta quer? Exatamente essa mudança, mudar e sair de 11 ministros para 15 ministros. Sempre um presidente da República, em geral, quando a gente vai fazer uma média, né, eles têm ali, nos 4 anos em que ficam, a possibilidade de mudança de 2 ministros. É, por exemplo, o que vai acontecer com o próximo presidente da República. Ele vai poder indicar 2 novos ministros para comporem a corte no lugar de 2 que vão sair, né? Então, hoje não existe ali nenhuma discussão de fato em andamento, possível mesmo, né, ali em tramitação, enfim, sobre essa alteração. Seria algo para se tocar mais à frente e, se for realmente se colocar à frente essa proposta, pela próxima composição do Senado, né? Porque esse ano você tem uma mudança aí de janeiro para fevereiro, você tem uma mudança de 27 senadores que foram justamente os eleitos agora. Por que eu estou falando isso? Porque se vai ter força ou não para ir para frente essa proposta, vai depender também do próximo presidente da República. Porque, por exemplo, apesar do Senado ter ficado ali na maioria de seus componentes com o PL, que é o partido hoje do presidente Jair Bolsonaro, né? O PL é tradicionalmente um partido de centro. Então, neste momento, ele se configura exatamente, explicitamente como base, né? Ali, sobretudo, na Câmara. Mas não se tem a certeza se ele vai continuar sendo um partido de base, se ele vai ser um partido de oposição ano que vem, porque, independente de quem vencer aí, a tendência é de que o PL continue a compor a base, minimamente ali, não uma base ideológica, mas uma base de votos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pauta, que é extremamente polêmica, e neste momento ela pode ser configurada como uma pauta ideológica, já que o presidente Jair Bolsonaro ele tem ali um coro muito forte contra o próprio modus operandi no STF, né? Essa proposta tende a ir para frente caso o presidente Jair Bolsonaro vença as eleições.
Caso ele não vença, deve ser uma proposta que vai continuar engavetada, vai continuar parada, porque o PL, né, que hoje, como eu disse, no próximo ano vai passar a ser o maior partido do Senado, né, ele não vai ter essa força nem essa intenção de pautar algo que, de repente, não seja ali da alçada da presidência da República, caso não seja o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vai passar, sim, a compor uma base, pelo menos uma base em tese de votação, deixando de lado esse clamor mais ideológico, que é o que a gente vê agora no Congresso Nacional, né. Então, só para a gente situar aí que a proposta já existe, né, qual que é o clima político, o que precisa para ela passar ou não passar. Agora, voltando para o Rodrigo Pacheco. Ele falou ali no impacto financeiro, né? Hoje o teto de um ministro do STF, que é o teto do salário, né, do funcionalismo público, é de R$36 mil, né, o salário, né? Então ele falou desses possíveis impactos aí, até nos cofres públicos, de você aumentar de 11 para 15 ministros, né? E aí ele fez, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, só para a gente resgatar, o Rodrigo Pacheco, ele foi alguém que chegou ali ao Senado, né, de alguma forma, via o presidente Jair Bolsonaro, foi apresentado pelo Alcolumbre para o presidente Jair Bolsonaro, né, então foi alguém que de alguma forma chegou ali meio que alinhado, digamos assim, só que foi alguém que descolou do presidente Jair Bolsonaro no período da pandemia, em razão ali de todo aquele, do protelar da compra das vacinas ali, das disputas com os governadores estaduais, né, da tentativa de desobediência aos decretos estaduais, enfim. Então, o Rodrigo Pacheco, diferente do Lira, foi alguém que se descolou do presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos, tá? E aí, ele, sem fazer nenhuma referência ao presidente, porque ele também tem toda essa, geralmente ele tem essa preocupação, né, de não citar, para não causar confrontos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, ele disse: me estranha muito, neste momento, estar se discutindo um tema dessa natureza, a ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Essa também é uma discussão, né? Você quer esvaziar a pauta do Supremo, que é chamado reiteradamente de corte de ativismo judicial, e aí você quer aumentar o número de ministros, né? De fato, há ali, na visão do Pacheco, uma certa incoerência. Para a gente fechar, o Lira também se posicionou sobre esse tema na quarta-feira, horas antes do Pacheco, em uma entrevista ao UOL. Ele foi questionado, né, ele não entrou no mérito da discussão, mas disse também, assim como o Pacheco, que este não é o momento de se discutir se vai ou não, se deve ou não aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Viu, Dani? Eu volto com você. Tá certo, vamos aguardar isso, importante informação. Obrigado, Kelly, pelas informações. Até daqui a pouco. Até, tchau. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações no último bloco aqui do Morning News. Fica com a gente. Fala, time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Giovana Oliveira e estou aqui para te convidar para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Estou aqui com o Lucas Claro, analista técnico do BTG Pactual, e nós falamos sobre Day Trade. Então, se você está assistindo a gente, tem curiosidade para saber mais sobre essa estratégia, é só ficar ligado aqui na nossa programação. Até lá! É isso aí, estamos de volta aqui no último bloco do Morning News. Queria já deixar aí na sua tela o QR Code do nosso Telegram, com notícias aí para você atualizadas o tempo inteiro aí do mercado financeiro. E a notícia é, lógico, do CPI que saiu agora, núcleo do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que exclui a variação dos preços de alimentos e energia, avançou 0,6% em setembro, mesma variação registrada em agosto. A expectativa do mercado apontava para 0,5% no período. No acumulado dos últimos 12 meses, o núcleo do CPI ficou em 6,6%, do IPC em 6%. Em setembro, avanço frente ao mês anterior de 6,3% e acima das projeções de 6,5%. E o índice de preços, ele teve uma alta de 0,4% em setembro, na comparação com agosto. O resultado veio levemente, então, acima das expectativas do mercado, que apontava para uma alta de 0,2% nos últimos 12 meses. A inflação no país chegou, então, a 8,2%. Então, tá aí a notícia de que a inflação sobe 0,4% em setembro e chega a 8,2% em 12 meses. A expectativa era de 8,1%, segundo o Departamento de Trabalho norte-americano. Se você acompanha essas informações no nosso Telegram, só se inscrever que você pega essas informações gratuitamente o tempo todo, o dia inteirinho. Ainda nessas notícias internacionais, o líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou, deixa eu pegar aqui as informações, do líder coreano Kim Jong-un, supervisionou o lançamento de 2 mísseis de cruzeiro de longo alcance, chamando-o de teste para confirmar a confiabilidade e a operação de armas com capacidade nuclear implantada em unidades militares. O teste teve como objetivo aumentar a eficiência e o poder de combate dos mísseis de cruzeiro enviados ao Exército Popular da Coreia para a operação de armas nucleares táticas. Enfatizando que o teste de fogo foi outro aviso claro para seus inimigos, o líder Kim Jong-un disse que o país deve continuar a expandir a esfera operacional das Forças Armadas Estratégicas Nucleares para impedir qualquer crise militar crucial e crise de guerra a qualquer momento. Na segunda-feira, a KCNA disse que Kim orientou exercícios táticos nucleares contra a Coreia do Sul em protesto contra os recentes exercícios navais conjuntos das forças sul-coreanas e norte-americanas, envolvendo um porta-aviões. A agência de notícias informou também que os mísseis testados voaram para atingir claramente o alvo a 2.000 quilômetros de distância. E a Rússia lançou 3 drones kamikazes contra uma cidade nos arredores de Kiev. A Ucrânia relatou uma série de ataques russos com drones de fabricação iraniana nas últimas semanas. O Irã nega a fornecer os drones à Rússia, enquanto o Kremlin não comentou. Os drones foram lançados sobre Makariv, a oeste da capital da Ucrânia, com autoridades dizendo que instalações críticas de infraestrutura foram atingidas. De acordo com informações preliminares, não houve vítimas. Kirilo Timoshenko, vice-chefe do gabinete presidencial de Volodymyr Zelensky, disse anteriormente que o ataque ocorreu por drones kamikaze em instalações de infraestrutura crítica, sem fornecer mais detalhes. Nebitov e o governador da região, Oleksiy Kuleba, disseram que equipes de resgate estavam trabalhando no local.
E a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou a tentativa de anexação ilegal da Rússia de 4 regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia e pediu a todos os países a não reconhecerem a medida, reforçando o isolamento diplomático internacional de Moscou desde que invadiu seu vizinho. 3/4 dos 193 membros da Assembleia votaram a favor da resolução, que também reafirma a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Apenas 4 países se juntaram à Rússia na votação contra a resolução: Síria, Nicarágua, Coreia do Norte, e Bielorrússia. Outros 35 países se abstiveram da votação, incluindo o parceiro estratégico da Rússia, a China, enquanto o restante não votou. É isso aí, são 9 horas e 39 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai encerrando aqui o nosso Morning News. Queria deixar o meu agradecimento ao pessoal do chat, Rogério Torres, a Cristina Gouveia, a UMH, quem mais? Tem o Rus, também tá por aqui, Cristina Gouveia, tem o Guerreiro de Fé, Ricardo Martins, também por aqui, Manuel Oliveira também, tem um aqui que eu não vou falar o nome, tem também o Bruno, meu filho, o Barreto também por aqui. É isso aí, valeu, gente, muito obrigado aí pelo seu alô, pela sua companhia aqui no nosso Morning News. Eu vou ficando por aqui, mas volto às 2 da tarde com o BMC Marketing, na companhia aí de Alexandre Cabral e Alan Gani. Você fica agora com a Paula Moraes, a Isabela Takaki e a volta de Débora Oliveira no BMC News. Um abraço para vocês e até mais tarde.